É muito bom, mais uma vez, estarmos juntos para compartilharmos a Palavra de Deus nessa nossa série de estudos bíblicos avançados. Hoje falaremos sobre o dom de línguas e pedimos a você que compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas também tenham entendimento da Palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, vamos pedir a Deus a sua orientação e o poder do Espírito para compreendermos a sua palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que és o doador da vida, dos dons, Senhor, para a edificação da Tua igreja, vamos falar agora sobre esse assunto de grande importância. Que o Teu Espírito, Senhor, esteja conosco, nos dando orientação e guiando em toda a verdade, em o nome de Jesus. Amém. No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Aqui o texto é claro, Jesus prometeu aos seus discípulos vários dons, entre eles o dom de falar novas línguas. Essa promessa se cumpriu logo após Jesus ter subido aos céus. O Espírito Santo foi derramado depois de muita oração e clamor, e eles passaram a falar novas línguas. Após o primeiro século da igreja, não mais há registro do dom de línguas, até que surge esse novo fenômeno a partir do ano de 1900, entre os pentecostais. No início, apenas os pentecostais falavam em línguas. Algum tempo depois, os católicos carismáticos também passaram a falar em línguas. E atualmente, até mesmo os cristãos históricos, aqueles cristãos que diziam que esse dom de línguas falado pelo pentecostalismo era um dom de língua errado, até mesmo os cristãos históricos como batista, presbiteriano, metodistas, anglicanos, por mais que eles falassem contra esse fenômeno como algo antibíblico, não como o dom de língua bíblico, apesar das críticas, hoje grande parte desses cristãos históricos também falam em línguas. Na língua grega, há dois termos para definir a palavra nova. A primeira é neos. Neos significa algo inédito, algo que nunca ocorreu. E kainós, algo já existente, mas novo para aqueles que experimentam aquele fato. Então, quando falarão novas línguas, a palavra novas ali não é neos, é kainós, ou seja, é algo que já existia. Simplesmente seria novo para os discípulos, porque nunca tinham falado aquelas línguas que eles iriam falar. Quando você, com oração e muito estudo, procura entender um fato, na Bíblia a coisa é tão clara como o sol ao meio-dia. No livro de Atos, no capítulo 2, ali tem o início do dom de línguas bíblico. E quando você lê, ali fica muito claro que as línguas faladas atualmente nas denominações cristãs, elas não são a mesma língua falada pelos apóstolos no início da igreja. Quando você vê aqui Atos 2, verso 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações de debaixo da terra. Ali estavam judeus que na diáspora, eles haviam se espalhado pelas nações, por vários lugares do mundo, e, como de costume, estavam em Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Esses judeus, eles já não falavam a língua que os judeus de Jerusalém falavam, que era o aramaico. Naquela época eles falavam aramaico, que era uma língua oriunda de Babilônia. Os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. E veja só o que diz aqui no versículo 6. Quando, pois, me fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua.
não teria necessidade de avançarmos mais. Por quê? O texto deixa muito claro, eles estavam ouvindo os apóstolos pregarem nas línguas deles, ou seja, trata-se de língua das nações. Então não seria uma língua do além. No versículo 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? O texto continua: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Aí que língua materna era essa? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O texto que lemos revela que havia ali pelo menos 15 nações diferentes e os apóstolos pregavam na língua dessas pessoas. Esses judeus vindos de diversas partes do mundo falavam o grego, a língua árabe, o latim e outras línguas. Então, os apóstolos, ao pregarem, estavam falando a língua dessas pessoas, estavam ali eles pregando, disperso na multidão. Um falava o grego, outro pregava em latim, outro pregava na língua líbia, outro pregava na língua egípcia, falando as grandezas de Deus. Então, esse é o princípio do dom de língua. Não se trata de língua do além. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 22, diz: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. O dom de língua foi dado por Deus para a pregação do Evangelho. Os apóstolos, a maioria deles eram homens iletrados, homens incultos. Eles falavam poucos idiomas, com exceção do apóstolo Paulo. Então, como esses apóstolos pregariam o Evangelho, que era algo de extrema urgência, se não falavam outras línguas, visando esse caráter universal e emergencial da pregação do Evangelho, Deus dotou os apóstolos com a capacidade de falar em novas línguas. Para quê? Para que o Evangelho fosse pregado a todo mundo. Entretanto, um dos capítulos mais controversos, que mais causa dúvida, é 1 Coríntios, no capítulo 14. Ali Paulo ele escreve à igreja de Corinto e ele começa a combater de uma forma muito sábia o dom de língua que era empregado naquela igreja. Se Paulo falasse de uma vez: olha, esse dom de língua que vocês estão usando aí está de forma errada, isso poderia causar um grave problema naquela igreja. Então Paulo ele usa de estratégia e ele escreve de forma sábia, combatendo o uso errado do dom de língua que era falado naquela igreja. Então você pode ver que logo no início ele dá ênfase no dom de profetizar e ele começa a diminuir o valor do dom de línguas. Então você vê aqui no versículo 11: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Note que as mesmas línguas faladas em Corinto eram as mesmas línguas faladas no dia do Pentecoste. Aqui diz serei estrangeiro, então era língua não do além, mas estrangeiro quer dizer língua das nações. Inclusive no termo original grego, a palavra para línguas é glossa, vem de glossália, língua das nações, a língua que falamos aqui na terra. E no versículo 18 Paulo fala: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Mais uma vez aqui você percebe. Então Paulo falava várias línguas, mas não uma língua do além, língua das nações. E ele diz: contudo eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O que Paulo quis dizer com isso? Quer dizer, olha, parem de vez com essas línguas na igreja. É melhor que não fale nada, já que as pessoas não entendem. Aqui no versículo 27, mais uma vez você vê Paulo combatendo o dom de língua que estava sendo empregado de forma errada na igreja de Corinto. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja que intérprete.
Mas não havendo intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se a pessoa é um francês e ele está nos Estados Unidos, numa igreja, ele não pode falar porque ninguém vai entender. Então ele fala consigo e com Deus. Ele está na igreja, ele fala somente em espírito. Só ele e Deus estão entendendo o que ele está falando. E no versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Estava havendo uma confusão naquela igreja. Várias pessoas falando línguas diferentes. Havia uma espécie de balbúrdia. E Paulo combateu isso sabiamente. Atualmente, a religião hindu, eles falam em língua quando entram em êxtase. Os muçulmanos, em um determinado momento, eles também falam em línguas. O carismatismo católico fala em línguas. O dom de língua, como os demais dons, são dons do Espírito. O Espírito Santo capacita as pessoas para pregar o Evangelho e para que a igreja deles seja edificada através desses dons. Então, como que o dom de língua é um dom do Espírito? E você vê os muçulmanos, eles têm um momento que falam em línguas, os hindus falam em línguas, os espíritas falam em línguas, os católicos carismáticos falam em línguas. Então, o que dizer de Atos 5,32, que fala que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem? Como esses pagãos e idólatras receberam o Espírito Santo se não obedecem a Jesus? E como também muitos nas igrejas pentecostais, neopentecostais, vivem uma vida totalmente errada, de desobediência, vivem abertamente em pecado e falam em línguas. Então, que língua é essa? Será que de fato essas línguas faladas na igreja atual são as mesmas prometidas por Jesus aos seus discípulos? Note que tanto em Atos 2 como em 1 Coríntios 14, que são os textos que descrevem historicamente essas línguas, você percebe que são línguas das nações. No caso, se fosse hoje, seria a língua inglesa, a russa, a chinesa, a coreana, o francês, o espanhol, o português. Muitos irmãos que faziam parte do candomblé, eles afirmam que falavam também essas mesmas línguas que são faladas hoje nas igrejas. Eles falavam lá nos seus rituais de magia negra. Será que essas línguas estranhas faladas nas igrejas são as línguas dos anjos? No livro de Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 a 7, fala da história de Babel. Babel foi o lugar onde fizeram aquela torre. Até ali as pessoas falavam apenas um idioma, mas a partir dali Deus confundiu as línguas porque aquelas pessoas estavam em rebelião. Eles queriam chegar aos céus por esforço próprio. Estavam fazendo uma torre enorme para chegar até os céus. E Deus confundiu as línguas. Então, as línguas foram criadas num contexto de rebelião, de pecado. Sendo assim, no céu, os anjos falam apenas um idioma. Eles não falam várias línguas, apenas um idioma, porque no céu não há pecado. A variedade de línguas surgiu no contexto de pecado. Os maiores linguistas da atualidade que analisaram esse fenômeno das línguas faladas nessas igrejas e também nas religiões pagãs, eles falam que essas línguas não têm estrutura linguística, que elas têm o uso excessivo de uma ou duas vogais, e tanto os sons emitidos como os vocábulos são desconhecidos. Então não se trata de uma língua normal, de uma língua comum falada no mundo. É algo estranho realmente. Robert Gromach, ele foi um dos estudiosos desse fenômeno e ele chega à seguinte conclusão. Primeiro, essas línguas faladas trata-se de uma excitação psicológica. Nas igrejas, as pessoas entram num estado emocional elevado, entram em êxtase e começam a falar essas línguas. Então, trata-se de uma excitação psicológica. Também ele afirma que pode ser fraude. É comum você ver nessas igrejas o status elevado é para aqueles que falam em línguas. Então, se alguém não fala em língua, ele é tido como um cristão de segunda ou terceira categoria. Então, para ter status,
alguns falsificam esses dons e começam a falar algo falsificado. Terceiro, ele afirma que seja uma espécie de hipnose. Naquele meio propício, a pessoa entra numa espécie de hipnose e começa falando essas línguas. Em quarto lugar, ele afirma que seja uma espécie de orgulho espiritual. E em quinto, ele afirma que trata-se de algo diabólico. A pessoa recebe uma possessão de um espírito, não do Espírito Santo, mas de um espírito maligno, e começa a falar a mesma língua que é falada no candomblé, que é falada nos rituais hindus, nos rituais islâmicos e em outros rituais pagãos como os indígenas, os africanos. A ideia da palavra de Deus é advertir, é orientar, é guiar. O objetivo não é que você fique com raiva, que você odeie, mas que você tenha a humildade de entender que alguma coisa está errada com essas línguas e que você volte para a palavra de Deus. Eu quero contar um breve relato do emprego do dom de língua verdadeiro. 2 missionários foram para umas aldeias com o intuito de pregar o evangelho, mas ao chegarem ali, eles foram confundidos com inimigos, foram presos e amarrados e estavam ali a ponto de serem mortos. Vendo a situação complicada em que se achavam, eles começaram a orar, pedindo a Deus que desse a eles o dom de línguas para evangelizar aquela tribo, porque eles falavam e ninguém entendia nada. E de repente, quando um começa a falar, há um silêncio e todos olham para eles e ele percebe que as pessoas estão entendendo a sua língua. Ele recebeu o verdadeiro dom de língua e começou a falar na mesma língua nativa daquela tribo. E aquela tribo foi evangelizada e eles foram salvos da morte. Então, esse é de fato o verdadeiro dom de línguas. É você falar a mesma língua daquela nação, daquele povo, diferente da sua, sem que você tenha estudado, sem que você tenha aprendido uma língua através de estudo. E eu concluo dizendo, a verdadeira ação do Espírito Santo na vida não é uma manifestação sentimental, emocional ou um espetáculo. A verdadeira manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa reflete no caráter moral semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Quem tem o Espírito Santo anda como Jesus andou. Essa é a verdadeira manifestação do Espírito Santo na vida. Você andar semelhante a Jesus. Oremos. Ó Senhor, meu Deus, ao concluirmos esse estudo, imploramos, Senhor, que Tu nos dê cada vez mais entendimento, tire as dúvidas que possamos ter sobre esse assunto e que compreendamos, ó Deus, a verdade sobre o dom de línguas, em o nome de Jesus. Amém.